A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal comemorou o seu centenário no passado dia 10 de junho em Tomar. O auditório do Instituto Politécnico de Tomar foi o palco escolhido para o evento, que contou com a participação de funcionários, acionistas, diversas individualidades do distrito e autarcas locais. Além da discussão de vários temas relativos ao panorama económico atual, destaque para a apresentação do livro Caixa Agrícola do Ribatejo Norte, uma história centenária em 1914-2014, da autoria de Margarida Moleiro e Ricardo Raimundo, e da homenagem aos funcionários com 25 ou mais anos de serviço na Caixa de Crédito Agrícola. A apresentação do evento ficou a cargo de Miguel Pequeno, colaborador da Caixa de Crédito, e de Patrícia Matos, jornalista da TVI. O discurso inicial coube a Arnaldo Santos, o presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, fez um breve resumo da história do banco. Em 2011, o Crédito Agrícola Português comemorou um século de história, assinalando esta efeméride com várias iniciativas, dando assim início a um ciclo de sucessivos eventos comemorativos das caixas agrícolas no país. Também a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte se perfilou para assinalar o centenário das suas caixas fundadoras, a de Tomar, a de Riacho e a de Torres Novas, às quais juntámos em 2014 a Caixa de Tramagal, passando nessa altura a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal. Sabendo-se que os estatutos fundadores da Caixa de Tomar apresentam a data de 1 de março de 1914, decidiu o Conselho de Administração comemorar localmente o centenário, com a publicação em livro da história de um século de vida destas instituições, cumprindo assim a função de compilar e fixar os factos e também de dignificar e homenagear todos quantos a fizeram. Margarida Moleiro, autora do livro Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte, uma história centenária 1914-2014, falou depois do processo de concepção do livro e realização do mesmo. É um desafio enorme também a produção desta monografia, porque estamos a trabalhar sobre uma história centenária de uma grande instituição que se chama Caixa Agrícola Mútua do Ribatejo Norte. Enfim, enquanto investigadores, tenho ali alguns colegas mais dessa área, fomos obrigados a balizar cronologicamente o espaço de pesquisa, porque não nos era efetivamente possível trazer a história até aos dias de hoje, não é? Apetecia, muitas vezes fomos confrontados com essa, mas não é possível fazer crescer isto até hoje, até 2014 mesmo. Então, o que nós tentámos fazer para tornar o trabalho coerente ao nível das metodologias que estávamos a seguir foi, efetivamente, balizar o trabalho cronologicamente entre as datas da primeira fundação, portanto, Tomar, 1914, e os anos 1994, 1995, portanto, a data em que se decide e se avança com a fusão das caixas agrícolas, portanto, com vista à criação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte. E por isso, quando perceberem nas vossas leituras que a partir de 1994 não vão encontrar a mesma cadência, o mesmo ritmo de trabalho em relação ao que fizemos com as atas da direção, portanto que até aí vamos contando sempre estas histórias a partir das atas da direção, realmente a partir do momento 94-95 fechamos o nosso espaço temporal de pesquisa e deixamos apenas um capítulo em que se contam alguns pormenores desta fusão e em que se abre um pouco uma janela para possibilidades futuras. E é o capítulo que chamamos A Voragem do Tempo, portanto faz-se aí uma ponte com os dias de hoje e revela-se um pouco mais esse tal período pós-fusões. Ricardo Cruz, professor na Católica Porto School of Business e investigador do CGE, fez uso da palavra para fazer uma apresentação cingida ao tema Oportunidades e Desafios para o Crédito Agrícola em Portugal. Uma das intenções ou uma das ideias que nos traz cá é transmitir porque é que os senhores e as senhoras são tão importantes e porque é que bancos locais, bancos do nosso crédito agrícola, fazem hoje tanta falta à nossa economia, ao nosso sistema financeiro,
à nossa realidade regional e local, e este pedido, e fico muito feliz por ter visto a Assembleia levantar-se em peso, significa apenas que todos os senhores membros são hoje objeto de uma especial felicitação dos associados membros e têm uma missão muito importante, que é garantir aquilo que é tradicional no movimento cooperativo a nível internacional, que é transmitir a cooperativa, a instituição cooperativa às gerações vindouras, em bom estado e em condições de cumprir a sua missão. Bernardo Marques, também ele da Católica Porto School of Business e investigador da CGEA, aprofundou alguns dos pontos falados na apresentação do seu colega. Afinal de contas, se a banca cooperativa é ou não relevante nos dias de hoje. E apercebemos, usando aqui alguns rácios que para vocês vão ser fáceis de perceber, portanto, ativo total, depósitos, membros, que internacionalmente, okay, se pegarmos, por exemplo, no exemplo de França, devido à presença de grupos, grandes grupos de banca cooperativa, como o Crédit Agricole, Crédit Mutuel e o Banque Populaire e Caisse d'Épargne, que o ativo total da banca cooperativa representa quase 50% do setor bancário nacional. De facto, é um dado para um investigador que, em primeiro lugar, está a olhar para a banca cooperativa, é de facto evidente e marcante. Na Holanda acontece o mesmo, ou semelhante. Na Alemanha, que tem um setor bancário relativamente menos concentrado, é normal que seja inferior, mas ainda assim estamos a falar quase de 20% do ativo total. O mesmo para a Itália e depois em Portugal, que tem um setor bancário mais concentrado, naturalmente o peso é relativamente inferior. O presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa Central, Licínio Pina, referiu depois os ideais e princípios da instituição que representa. O Crédito Agrícola, nos últimos cerca de 3 anos, lançou como frase de assinatura o Banco Nacional com pronúncia local. O Banco Nacional é o todo, a pronúncia local são as caixas agrícolas. É a Caixa do Ribatejo Norte de Tramagal, é a pronúncia local que então também fez o seu centenário. O Nacional fez o seu centenário em 2011. Nós, no Crédito Agrícola, movemos-nos por ideais e princípios. Os ideais do cooperativismo e os princípios de solidariedade, da confiança, da proximidade e resiliência. Hoje, o Grupo Crédito Agrícola, já aqui também evidenciado, é reconhecido pelas autoridades de regulação e pelos restantes seus pares, bancos. O Crédito Agrícola pertence ao que o Banco de Portugal denomina de G8, somos o 7º grupo financeiro também, como foi já aqui referido, mas as curiosidades, nós somos o banco que tem a 2ª maior rede bancária no país. Por sua vez, Carlos Corelas, presidente do Conselho de Gestão e Supervisão da Caixa Central, disse que as caixas agrícolas são importantes fatores de desenvolvimento das suas terras. As caixas agrícolas são naturalmente parte integrante das suas comunidades e têm sido, ao longo de décadas, um importante fator de progresso das suas terras, onde foram criando raízes, expandindo-se e cimentando a força de um projeto apostado na relação de partilha das preocupações e necessidades de todos aqueles que são a razão e a força da sua existência. Esta ligação das caixas ao progresso económico e social das suas regiões é um dos aspectos mais marcantes e distintivos do crédito agrícola, enquanto grupo por elas formado em relação aos outros bancos. Outro facto relevante é o compromisso das caixas com as suas regiões, materializado no facto de os recursos captados serem naturalmente canalizados para o apoio das atividades em que se insere a sua área social, criando riqueza e emprego a nível local. E na intervenção anterior isso foi perfeitamente demonstrado,
onde também pagam os seus impostos e contribuindo desta forma para a minoração dos efeitos da desertificação, que, sendo um problema grave no nosso país, se-lo-ia maior sem a presença do crédito agrícola nessas regiões. A terminar a sessão, coube a palavra a Anabela Freitas. A autarca nabantina congratulou-se por o crédito agrícola já fazer parte da história de Tomar há mais de um século. É para nós muito importante e vemos que iniciámos aqui um ciclo numa cidade que tem mais de 800 anos de história e que, destes 800 anos, vocês já nos acompanham há pelo menos 100. Por acaso, na realidade, neste momento, há 102 anos. E, portanto, esperemos também, aproveitando o repto que já aqui foi lançado por um dos antecessores, que daqui a 98 anos o segundo centenário seja celebrado também na cidade templária. Serão certamente muito bem-vindos por quem cá estiver na altura. Mas o facto de termos entrado agora no segundo centenário, e permitam partilhar isto convosco, e aproveitando que estão aqui os altos representantes da Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte e da Caixa Central, partilhar convosco algumas das preocupações que, enquanto autarca, e alguns colegas meus também aqui estiveram e tiveram de se ausentar por questões de agenda. Mantém-se aqui o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, muito bem-vindo, bem como um conjunto vasto de presidentes de Câmara, de juntas de freguesia, que se encontram aqui presentes. Permitam partilhar convosco um conjunto de preocupações num caminho comum que temos de continuar a fazer. Dizia eu que iniciámos o segundo centenário da Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte, numa altura em que começam a entrar, esperemos nós, no terreno, aquilo que são os apoios financeiros do Portugal 2020, mas sobretudo do PDR 2020.